Imagine se eu dissesse que, em toda a história antiga, houve um homem que nunca experimentou a morte. Que o próprio Deus o levou diretamente da terra para o céu. Desde Adão, todos os seres humanos, reis, guerreiros, profetas e pessoas comuns, enfrentaram o mesmo destino: voltar ao pó. Todos, menos um. Seu nome era Enoque. As Escrituras dizem apenas que ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Nenhuma doença, nenhum túmulo, nenhum funeral. Deus simplesmente o levou. Mas o que significa, de fato, andar com Deus? Como alguém vive de forma tão próxima ao Todo-Poderoso que até a morte se afasta? E qual o significado dessa história para nós hoje, especialmente para aqueles que carregam a fé como herança, vivendo entre esperança e luta? A história de Enoque não é apenas um relato do passado. Ela é um testemunho, um alerta e uma promessa. Para compreendê-la, precisamos voltar aos primeiros capítulos de Gênesis, onde o mundo é apresentado como uma realidade histórica, com nomes, gerações e lugares concretos. Nos primeiros tempos após a expulsão do Éden, a humanidade não seguiu unida em direção a Deus. Rapidamente, duas linhagens distintas surgiram, representando dois caminhos opostos do coração humano e duas formas de viver diante do Criador. De um lado, estava a descendência de Caim. Seus filhos construíram as primeiras cidades, organizaram a vida em sociedade e moldaram a cultura. Dominaram a metalurgia, criando ferramentas e armas, desenvolveram a música e os instrumentos. Eram talentosos, inventivos e poderosos. No entanto, à medida que suas habilidades cresciam, seus corações se distanciavam de Deus. Seu progresso não vinha acompanhado de arrependimento ou reverência. Eles construíam um mundo onde Deus podia ser ignorado. Do outro lado, estava a linhagem de Sete, o filho dado a Adão e Eva após a morte de Abel. Por meio dessa descendência, as Escrituras nos dizem que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Não eram perfeitas nem isentas de pecado, mas buscavam a Deus. Lembravam-se do que Adão havia transmitido, a beleza do jardim, o som da voz divina, a dor da expulsão e o alto preço da desobediência. Enoque nasceu nessa linhagem de fé, mas não viveu em uma bolha protegida. Cresceu cercado pela cultura dos descendentes de Caim, um mundo cada vez mais marcado pela arrogância, crueldade e autossuficiência. Com o passar das gerações, a violência se espalhou como uma mancha. Gênesis 6:11 resume esse cenário com uma frase arrepiante: a terra estava cheia de violência. Era uma sociedade onde a corrupção se tornará normal, o orgulho era celebrado e aqueles que tentavam viver com retidão se sentiam cada vez mais sozinhos. Esse era o ar que Enoque respirava, o mundo que ele percorria diariamente. No entanto, em meio a tanta escuridão, as Escrituras afirmam algo surpreendente sobre ele: Enoque escolheu um caminho diferente. Ele andou com Deus. Para os hebreus, um nome nunca foi apenas uma etiqueta. Ele carregava significado, revelava identidade, propósito e como aquela vida se encaixava no plano divino. Quando lemos a genealogia de Adão a Noé, pela linhagem de Sete, não estamos apenas passando os olhos por uma lista de nomes antigos. Estamos diante de uma sequência de significados que, juntos, soam quase como uma profecia sussurrada. Adão significa homem, o primeiro ser formado do pó. Sete quer dizer designado, aquele dado em lugar de Abel. Enos traz a ideia de mortal, frágil e vulnerável. Cainã está ligado à tristeza, a dor que acompanha a vida humana após a queda. Maalalel significa louvor a Deus, um lembrete de que, mesmo na dor, a adoração persiste. Jared sugere descerá, indicando o movimento do céu para a terra. Depois vem Enoque, cujo nome está associado a ensinar, ser instruído ou dedicado. Em seguida, Matusalém, cujo nome, na tradição hebraica, é interpretado como sua morte trará. Lameque significa desesperado, um homem vivendo sob o peso de um mundo quebrado. Por fim, Noé, que quer dizer descanso ou consolo, aquele por meio de quem Deus preservaria a humanidade e daria um novo começo. Quando esses significados são colocados lado a lado, formam uma frase impressionante: o homem foi designado mortal na tristeza, mas o louvor a Deus descerá, ensinando que sua morte trará descanso ao desesperado.
Não se trata de um código secreto ou de um quebra-cabeça místico escondido na Bíblia. As Escrituras não afirmam que Deus escreveu um acróstico ou escondeu uma mensagem nesses nomes. O que temos são os significados claros, preservados pela tradição hebraica, e leitores ao longo das gerações simplesmente notaram como eles se alinham de forma bela com o plano redentor de Deus. Desde o início, em meio à fragilidade e à dor humanas, esse padrão já apontava para um Deus que desceria, que entraria em nosso sofrimento e cuja morte abriria caminho para o verdadeiro descanso. E no centro dessa linhagem está Enoque, o instrutor, o dedicado, um homem cujo nome sugere uma vida voltada para receber a verdade e transmiti-la. Naquelas primeiras gerações, a história da criação não era algo escrito em pergaminhos ou passado como uma tradição distante. Era a memória viva. Adão, o homem formado do pó, que ouvirá o som do Senhor Deus caminhando no jardim na viração do dia, ainda estava ali. Aquele que vira o Éden com os próprios olhos, que estender a mão para a árvore proibida, que sentirá o peso do exílio, ainda podia falar, lembrar e testemunhar. E o pequeno Enoque, nascido gerações depois na linhagem de Sete, podia sentar-se aos seus pés e ouvir. Um menino curioso, de olhos arregalados, inclinando-se para perto enquanto o velho descrevia o rio que corria pelo jardim, puro e cristalino, dividindo-se em 4 braços. Adão falava da árvore da vida, erguida no meio do Éden, símbolo de comunhão ininterrupta e vitalidade eterna. Depois, sua voz se tornava mais lenta ao relatar o momento em que tudo mudou, como um único ato de desobediência destruiu a intimidade com Deus, como a vergonha e o medo entraram no coração humano, como o som dos passos de Deus no jardim deixou de ser alegria para se tornar temor. Para Enoque, essas não eram lendas distantes ou contos religiosos. Eram relatos de testemunhas oculares, uma conexão direta com o mundo que existira e um lembrete doloroso do que fora perdido. Enquanto os descendentes de Caim investiam suas energias em construir cidades, forjar ferramentas e compor músicas que celebravam suas próprias conquistas, o coração de Enoque era moldado por algo mais profundo. Seus irmãos criavam novas ferramentas de metal, ele aprendia a construir uma vida baseada na confiança e na obediência. Outros compunham canções que exaltavam a força e o progresso humanos, ele treinava seus ouvidos para escutar a voz do Deus com quem Adão um dia caminhara. Seu mundo já estava manchado pela violência, sua cultura se afastava cada vez mais do Criador. Mas, naquele ambiente, Enoque absorveu uma lição diferente, a de que a vida com Deus era possível, mesmo em meio ao caos. Intervenção. Deus o tomou. Não houve funeral, não houve luto prolongado, não houve despedida gradual. Em um instante, a presença de Enoque deixou de ser vista entre os homens, e sua vida foi transposta para a eternidade sem passar pela sombra da morte. Esse detalhe singular na narrativa bíblica não é apenas um fato curioso, mas uma janela para o coração de Deus. A morte, desde a queda de Adão, havia se tornado a sentença universal, o salário inevitável do pecado. Mas com Enoque, Deus quebrou o padrão. Ele demonstrou que a comunhão ininterrupta com ele não precisa ser interrompida pela morte. Não se tratava de uma recompensa por mérito, mas de um vislumbre daquilo que o próprio Deus desejava restaurar, a vida eterna, a proximidade sem barreiras, a comunhão que o pecado havia roubado. A história de Enoque também nos lembra que Deus não está preso às nossas expectativas. Ele não segue fórmulas previsíveis. Enquanto outros homens da antiguidade viveram centenas de anos, Enoque foi retirado da terra aos 365, um número que, curiosamente, espelha os dias de um ano solar. Alguns estudiosos veem nisso um símbolo. Sua vida foi completa, não pela extensão, mas pela profundidade de sua caminhada com Deus. Ele não precisou de mais tempo, precisou apenas de mais fé. O Novo Testamento reforça essa ideia ao destacar que Enoque foi trasladado pela fé. Não foi por obras perfeitas, nem por rituais impecáveis, mas por uma confiança que o manteve alinhado ao coração de Deus. Sua fé não era um sentimento passageiro, mas uma postura constante, uma escolha diária de acreditar que Deus era fiel, mesmo quando o mundo ao redor se afundava na corrupção. Essa fé não o isolou da realidade, ela o capacitou a viver dentro dela, mas com uma perspectiva diferente. Enquanto outros viam apenas caos, Enoque via a mão de Deus guiando a história. Enquanto outros se entregavam ao desespero, ele se apegava à esperança.
A partida de Enoque também carrega um significado profético. Ele é um sinal, uma antecipação do que Deus faria em escala maior através de Cristo. Assim como Enoque foi tomado para não ver a morte, Jesus ressuscitou e ascendeu, vencendo a morte de uma vez por todas. E assim como Enoque caminhou com Deus em meio a uma geração perversa, Cristo nos chama a fazer o mesmo, prometendo que, um dia, Ele nos levará para estar onde Ele está. A história de Enoque não é apenas sobre um homem que escapou da morte, é sobre um Deus que deseja nos resgatar dela. Mas há ainda outra camada nessa narrativa. Enoque não foi apenas um receptor da graça divina, ele foi um transmissor. Sua vida e sua partida deixaram uma marca indelével na história. Seu filho, Matusalém, viveu mais do que qualquer outro ser humano registrado na Bíblia, 969 anos. Alguns intérpretes sugerem que a longevidade de Matusalém foi uma demonstração da paciência de Deus, uma extensão de misericórdia antes do juízo do dilúvio. Se isso for verdade, então a fé de Enoque não apenas o transformou, mas também impactou as gerações seguintes. Sua caminhada com Deus não foi um ato solitário, ela reverberou no tempo, influenciando até mesmo aqueles que não compartilhavam de sua intimidade com o Criador. Hoje, quando olhamos para a vida de Enoque, somos confrontados com uma pergunta simples, mas profunda: como estamos caminhando? Não se trata de alcançar perfeição, mas de manter a direção. Não é sobre evitar todos os erros, mas sobre escolher, a cada dia, voltar-se para Deus. Enoque não foi um super-herói da fé, ele foi um homem comum que decidiu confiar. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia em quem podia confiar. Ele não controlava o futuro, mas sabia quem o segurava. Em um mundo que muitas vezes parece desmoronar, a história de Enoque é um lembrete de que a caminhada com Deus não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de enfrentá-la. Não é um refúgio para os fracos, mas uma força para os que escolhem depender dele. E, acima de tudo, é um convite: venha e caminhe comigo. Não importa o quão longe tenhamos ido, não importa o quão perdidos nos sintamos. Deus está ali, estendendo a mão, esperando que demos o próximo passo, não em direção à morte, mas à vida. E a pergunta que surge é: por que Deus agiu assim com Enoque? As Escrituras nos oferecem duas razões claras para nos apegarmos. A primeira é que sua fé agradou a Deus. O autor de Hebreus afirma que, sem fé, é impossível agradá-lo. Enoque acreditava que Deus era real, que ele recompensava aqueles que o buscavam, e organizou sua vida em torno dessa convicção. Sua confiança não era superficial nem ocasional, era o ritmo constante de seus dias. A segunda razão é que sua caminhada com Deus era íntima, consistente e genuína. Enoque vivia em um ritmo tão profundo de comunhão com o Senhor que a própria morte se tornou desnecessária, como se a fronteira entre a terra e o céu tivesse se tornado tênue. Sua relação com Deus não era algo que a morte precisasse interromper, em vez disso, Deus simplesmente o conduziu para além dessa linha sem que ele passasse pelo túmulo. O texto não descreve carruagens de fogo, redemoinhos estrondosos ou cenas dramáticas. Há apenas a declaração simples e arrebatadora: Deus o tomou. E, nesse ato silencioso, a partida de Enoque se torna um marco, apontando para o futuro. Sua história antecipa a ascensão de Elias no carro flamejante, registrada em 2 Reis. Aponta também para a ascensão de Jesus em Atos 1, quando o Senhor ressurreto é elevado aos céus diante dos olhos de seus discípulos. E até mesmo sinaliza o encontro prometido dos crentes com Cristo, descrito em 1 Tessalonicenses 4, quando aqueles que pertencem ao Senhor serão arrebatados para encontrá-lo nos ares. Enoque está na encruzilhada do tempo, ao mesmo tempo história e profecia, um homem real que andou sobre a terra poeirenta, mas também uma prévia viva da glória que Deus preparou para aqueles que caminham com ele em fé. Quando Enoque desapareceu deste mundo, sua história não terminou, ela se transformou. De uma caminhada visível, tornou-se um legado invisível. Embora Deus o tenha levado, o impacto de sua vida continuou a fluir como um rio silencioso sob a superfície da história, ecoando em seus descendentes. O primeiro deles foi seu filho, Matusalém, cujo nome significa sua morte trará. Ele viveu mais do que qualquer outra pessoa registrada nas Escrituras, e sua longevidade extraordinária se tornou um símbolo vivo da paciência de Deus. Ano após ano, década após década, geração após geração,
o Senhor conteve o dilúvio, adiando o juízo enquanto Matusalém respirava. Cada ano a mais de sua vida era mais um ano de misericórdia, mais um convite ao arrependimento, mais um lembrete de que, mesmo em meio à corrupção, Deus se lembra da compaixão. Depois veio Lameque, filho de Matusalém, um homem que carregava o peso de um mundo corrompido, mas também uma esperança frágil por algo melhor. Quando deu o nome de Noé a seu filho, expressou um anseio profundo, que aquele menino trouxesse alívio para o sofrimento e o cansaço impostos pela maldição. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou, disse ele. A esperança de Lameque não surgiu do nada. Ela brotou de uma linhagem marcada pelo exemplo de Enoque, de uma família que havia visto o que significava andar com Deus, ouvir suas advertências e se apegar às suas promessas, mesmo quando o mundo ao redor escurecia. Por fim, chegamos a Noé, bisneto de Enoque. O homem escolhido para atravessar a tempestade do juízo e conduzir a humanidade a um novo capítulo. Gênesis 6:9 diz que Noé era homem justo e íntegro em sua geração, Noé andava com Deus. Essas palavras ecoam a descrição de Enoque, como se o DNA espiritual daquele antigo caminhante tivesse sido transmitido adiante. A devoção de Enoque não morreu no dia em que ele desapareceu, ela o sobreviveu. Preservou um remanescente em um mundo em colapso e preparou a linhagem pela qual Deus salvaria literalmente a raça humana. Da mesma forma, sua caminhada com Deus hoje não diz respeito apenas a você. As orações que você faz, as escolhas que toma, a fé que sustenta nos tempos difíceis podem moldar filhos, netos e gerações que você jamais conhecerá. Você pode deixar este mundo um dia, mas uma vida que anda com Deus deixa pegadas que guiam outros muito depois de sua partida. A história de Enoque, no fim das contas, não é sobre escapar da morte, mas sobre aprender o que significa andar com Deus enquanto vivemos. Sua vida ergue uma pergunta diante de cada um de nós: se Deus olhasse atentamente para a sua vida hoje, ele veria um companheiro? Alguém que se move em sintonia com ele? Um seguidor que confia em sua voz, um amigo que deseja sua presença? Ou encontraria um estranho? Alguém que conhece seu nome, mas o mantém à distância? A escolha está diante de nós, tão clara quanto estava para aquelas primeiras gerações: o caminho de Caim ou o de Sete, o orgulho ou a oração, a violência ou a fé, o distanciamento ou a intimidade, a morte ou a vida. O testemunho de Enoque nos chama a escolher o caminho da vida, o caminho da proximidade, o caminho de andar com Deus no meio de um mundo quebrado. Se algo em sua história tocou seu coração e você deseja andar com Deus como ele andou, diga isso em voz alta e escreva nos comentários como um ato de fé. Você pode simplesmente dizer: quero andar com Deus, ou digitar 77 como sinal de que está estendendo a mão para ele. Antes de encerrarmos, quero agradecer por ter acompanhado até aqui. Sua fome pela verdade, sua disposição em meditar na palavra de Deus, não passa despercebida no céu. Que o Senhor o abençoe por cada momento que dedicou a buscá-lo. Permita-me orar por você. Senhor Deus, ensina-nos a andar com o Senhor como Enoque andou. Dá-nos fé constante em um mundo violento, corações puros em uma era corrompida, coragem para permanecer firmes, humildade para nos arrependermos e força para continuar caminhando. Abençoa cada espectador, cada lar, cada família representada aqui. Guia-nos em teus caminhos e mantém-nos perto até o dia em que te veremos face a face. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem o abençoou, convido você a se inscrever para receber mais ensinamentos fundamentados na Bíblia, a curtir este vídeo para que a mensagem alcance mais pessoas e a compartilhá-lo com alguém que precise de esperança hoje. Deixe um comentário para que saibamos que você está caminhando conosco nesta jornada. A história de Enoque ainda fala. Ande com Deus até que este mundo não seja mais digno de você. Obrigado por assistir. Que Deus o abençoe.